Fala galera, hoje mais um CRC Cast com o presidente do CRC, Samir. Samir, obrigado por você participar aqui com a gente, podcast especial. A gente vai falar sobre Dia do Advogado, a gente vai falar sobre as ações do CRC, a gente vai falar sobre o Encontro Nacional de Jovens Lideranças, vai falar da visita que você fez hoje à Prefeitura do Rio. Samir, seja bem-vindo, a palavra é tua. Primeiro, acho que é importante esse momento da gente estar aqui comemorando uma outra graduação, um outro conhecimento que a gente buscou para exercer com excelência a nossa profissão contábil. Dia 11 de agosto, dia do advogado. E assim, o meu caminhar para esse conhecimento multidisciplinar se deu realmente de uma necessidade dentro do escritório, né? Então, a minha mãe, com 18 anos de idade, ela teve coragem de empreender na contabilidade. Ela abriu como técnica em contabilidade, ela abriu um escritório de contabilidade. Lá se vão 54 anos aí de escritório. Eu com 14 anos já comecei a ajudar ela ali diretamente no trabalho. Comecei nas atividades periféricas ali, né, ajudando a fazer imposto de renda, ajudando na legalização das empresas e tal. Com 17 anos eu já busquei a formação de ciências contábeis, né? Fiz o FRJ. E aí, assim que eu terminei a graduação de ciências contábeis, eu já fui administrar o escritório de contabilidade verdadeiramente, né? Apoiar ela na administração ali. E a gente via que os clientes que buscavam a gente, eles buscavam para um conhecimento além do que a gente estava ali capaz de administrar, né? Muitos clientes eles vinham fazer pergunta para a gente: um funcionário meu me colocou na justiça, como é que eu faço? Eu preciso assinar um contrato de locação de um imóvel novo para uma nova loja. Você consegue ler e me assessorar? Porra, Samir, eu briguei com meu sócio, a gente precisa dissolver essa sociedade. Um cliente meu da minha loja entrou na justiça contra mim. E eu via naquilo ali uma oportunidade importante de potencializar o meu trabalho, né? Então, 6 meses depois que eu terminei a graduação de Ciências Contábeis, eu ingressei na graduação do Direito. Né? Foram 5 anos aí que eu exercia a contabilidade, estudava o Direito. E assim que terminei, né, a graduação, fiz a prova da ordem, né, passei na prova lá, escolhi o Direito como a segunda etapa lá do exame da OAB. E comecei a entregar um trabalho diferenciado para o cliente, né? O cliente ele começava a me perceber de um jeito melhor, né? Disse, porra, o Samir é contador, mas ele tem um conhecimento jurídico, um conhecimento do direito que potencializa o conhecimento contábil dele, ele consegue me gerar muito mais segurança, ou seja, a confiança do cliente aumentava. E a gente consegue com isso também demonstrar uma valorização para o trabalho que você desenvolve para ele maior. Então eu senti que a partir desse momento de ter uma dupla formação, e depois, logicamente, fui buscar a administração, porque sou um administrador de uma empresa contábil, a realidade é essa. Mas ali o cliente já me olhava, pô, eu tenho um contador que ele também é advogado, que ele consegue me entregar mais segurança, que ele consegue me orientar melhor. Então vale a pena pagar mais para ele, porque eu sei que ele vai me construir um empresário mais sólido também. Então, esse é um recado que eu deixo aqui para todos os contadores que olhem o conhecimento multidisciplinar de uma maneira mais, né, própria. Eu acho que quando você conhecimento não ocupa espaço. Então, quanto mais você buscar o fortalecimento de você especificamente como profissional, quanto mais você se fortalece na busca e na obtenção de conhecimento, eu acho que mais as pessoas que te buscam percebem isso e topam pagar mais pelo que você tem para entregar também. Então, muitas das vezes a gente via o contador, como aconteceu com a gente, né? A gente fez contabilidade e a gente viu a importância de agregar um novo conhecimento, buscou o direito e depois buscou a administração. E a regra hoje é outra. Hoje, muitos advogados, eles terminam a graduação de direito e eles buscam a contabilidade como uma ciência complementar para fortalecê-los no exercício da advocacia também. Então, todo mundo está antenado na importância da administração de múltiplos conhecimentos e que a classe contábil possa receber isso também com bons olhos e a gente possa ser muito mais forte do que a gente é hoje. Assim, eu também concordo contigo que faz toda a diferença, principalmente para quem trabalha com empresa de contabilidade. A gente são complementares, né? Eu sempre digo hoje para quem está começando
onde é um mercado mais competitivo em relação a preço, né? E o direito, ele é uma grande oportunidade que você tem hoje de vender contabilidade com um preço maior e entregando ali uma oportunidade de trazer novos clientes para a advocacia. Porque quando você está disputando um preço ali, você fala assim, pô, vamos fazer o seguinte, o preço lá do escritório que está concorrendo comigo é um pouquinho mais baixo? Então tá, eu vou fazer um preço maior um pouquinho, mas eu vou dar assessoria jurídica para você, para a empresa e para o teu sócio. E na verdade essa assessoria é uma consultoria telefônica que você faria no escritório de advocacia naturalmente. E aquilo é uma oportunidade que você tem de aumentar o teu ticket médio, ganhar a concorrência ali para ter aquela empresa como cliente e sempre estar prospectando novos processos para o teu escritório de advocacia. Porque todas as vezes que o teu cliente tiver um problema ou um possível problema, ele vai te consultar e você vai captar ali um processo para o teu escritório de advocacia. E eu ainda faço um complemento outro para o que você fala, porque assim, ainda a gente tem trabalhado muito no CRC para que esse reconhecimento, essa valorização, esse respeito social aumente. A gente está nesse caminho. Mas a verdade é que a sociedade vê ainda o contador como um executor, não algo intelectual, né? Então ele se limita a valorizar o trabalho do contador até um certo ponto, porque ele acredita que o trabalho intelectual não é o trabalho do contador, né? E aí lá no escritório, como é que eu faço? Eu consigo desenvolver a prestação de serviço para o cliente, trazendo esse conhecimento do direito. Então eu falo que eu sou um contador, advogado, especialista num segmento XYZ, que é o segmento que ele está me buscando. Aí a gente nicha, logicamente, o que a gente quer trabalhar, quem a gente quer atender. E quando ele vê que você é um contador e um advogado, que você tem um conhecimento contábil e jurídico para um tema que é necessário para ele, ou evoluir, ou desenvolver, ou se defender, aí ele topa pagar o honorário, que é um honorário justo. Sim. Que é hoje o que eu vejo como regra de pagamento de honorários para a nossa classe contábil, ela está muito aquém do que a gente pode entregar, do valor que a gente entrega. Lógico que existem as exceções, a gente como conselho, a gente sempre tenta incentivar o conhecimento, incentivar a educação continuada, o aprimoramento profissional contínuo. A gente sabe que não consegue tocar o coração de todo mundo, mas quem consegue entender isso e quem está dentro da estrutura do conselho buscando esse conhecimento, essa educação continuada gratuita na troca do valor da anuidade que ele paga, vê muito valor. E ele começa realmente a empregar uma arrecadação, uma receita muito maior para o negócio dele do que quando ele queria só andar sozinho e sem buscar conhecimento, sem buscar atualização. Então, já que você falou nisso, ó, para mim, o direito e a administração, elas complementam a contabilidade em vários aspectos e em várias disciplinas. E aí, partindo disso, eu lembro quando eu cheguei no CRC, que você falou assim para mim, não sei se você lembra, mas eu lembro perfeitamente. Você falou assim, cara, a gente tem um relacionamento muito bom com o CRA. E eu queria ter um mesmo relacionamento que eu tenho com o CRA com a OAB. E aí a gente começou a trabalhar nesse sentido. Aí eu queria que você falasse um pouco do relacionamento hoje do CRC com a OAB e do convênio que o CRC fez, que foi exatamente para tratar dessas de educação continuada e de disciplinas que são comuns às duas carreiras. Isso é verdade. Lembro quando a gente conversou isso. Realmente o CRA foi um relacionamento que eu construí dentro da junta comercial, onde a gente tinha a cadeira do CRA trabalhando ao meu lado lá, com o nosso conselheiro do CRA, Jorge Humberto, foi presidente da casa. A gente conseguiu criar uma sinergia, apesar da gente ter atuações profissionais muito próximas, né? Existia sempre um conflito entre o CRA e o CRC, porque um achava que estava tomando o espaço do outro. E a gente conseguiu criar essa comunhão e esse entendimento para caminhar juntos. A OAB, a nossa classe, a nossa base, ela se compara muito com a OAB, né? Ela sempre está fazendo remissão, mas na OAB não é assim, porque na OAB não é assado. E a gente precisava entender como é que as coisas funcionavam lá dentro, né? Então, através dessa interlocução que você fez, a gente conseguiu
a se aproximar do Ricardo Menezes, então presidente da CAARG, do Luciano Bandeiro, presidente da OAB. A gente conseguiu conversar, mostrar a importância da sinergia e do caminhar em conjunto para a atuação. E isso aconteceu, né? Culminou na assinatura de um termo de cooperação, né? E esse termo de cooperação ele nos dá a oportunidade de dividir os nossos ambientes, né? O profissional da advocacia ele pode usar as estruturas do CRC para poder desenvolver as suas atividades, ao passo que o profissional da contabilidade também pode usar as estruturas da OAB. A OAB cede as suas seccionais para a gente poder ter atividades contábeis desenvolvidas lá e a gente trabalhar o conhecimento que é comum a essas duas áreas para que a gente possa potencializar a entrega para quem a gente tem razão de existir, né? Que é o empresário, que são as estruturas do Estado, né? As instituições do Estado e tudo mais. E um exemplo legal foi o que aconteceu hoje, né? Hoje a gente conseguiu uma agenda com o prefeito Eduardo Paes depois de 1 ano e 7 meses de gestão dele da prefeitura. A gente já tinha entendido uma série de pontos de atenção que a gente precisava alertar a prefeitura, que o encaminhamento não estava sendo o melhor possível. A OAB entendeu, na pessoa do Ricardo Menezes, que esse pleito era legítimo e que também era de interesse da classe dos advogados. E a gente conseguiu estruturar uma discussão lá saudável de construção de um melhor ambiente de negócio para o município. E toda a sinalização do prefeito é que os nossos pleitos, para que os nossos pleitos sejam atendidos em breve. Então, é isso. Acho que o trabalho de representação classista é sentir a dor da nossa base, tentar criar mecanismos para a gente poder entregar a solução desses problemas e facilitar e fortalecer o exercício profissional, porque não existe uma corrente, uma classe forte se existem ainda elos frágeis, elos fracos. Então a gente precisa se valorizar de maneira homogênea para que a gente tenha a valorização de fora para dentro acontecendo também. Presidente, você falou sobre essa comparação, né, que a classe contábil sempre faz com a OAB e a gente, né, que tem inscrição na OAB, que advoga, a gente sabe do histórico da OAB, porque a OAB sempre participou diretamente da política. E aí o que eu queria te perguntar é o seguinte: a OAB, a natureza jurídica dela é diferente de todos os conselhos, ela é sui generis, né? Todos os conselhos são autarquia federal, a OAB é sui generis, a natureza jurídica. E isso foi mais uma conquista que ela conseguiu por meio da política. E aí eu noto que a nossa gestão ela é diferente em relação a algumas outras justamente por isso. Eu noto essa aproximação do CRC com a política. E eu queria que você falasse sobre essas conquistas, esses projetos de lei que o CRC vem desenvolvendo, que a gente vem conseguindo perante aí ao legislativo. Eu queria que você falasse um pouquinho. Então, eu costumo brincar que a gente não pode se comparar com os advogados, porque no Brasil existem 3 estruturas de poder, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. E um poder inteiro, que é o poder judiciário, ele é constituído de advogados. Então, a gente não tem um poder da República na nossa mão. Então, a gente não tem a força. E eu acho que a OAB está à frente da classe contábil porque ela entendeu a importância da política antes da gente. A importância de estar dentro da política, ou de orbitar a política, ou de exercer a política, né? Se você fizer uma pesquisa hoje, por exemplo, na Câmara dos Deputados em Brasília, dos 513 deputados, se você perguntar quantos são advogados, eu ouso dizer que a metade. Um grande percentual. Se você for perguntar entre os 513 quantos são contadores, eu te digo que não temos 10%. Então, a classe contábil ela sempre foi muito avessa à política, né? A esse ambiente político, a interagir com os políticos. E aí quem faz a lei que a gente precisa cumprir? Quando a gente se coloca à margem desse processo de construção legislativa, a gente tem que executar as leis que fazem a gente. E se as pessoas não sabem o que nos afeta, o que nos prejudica, como é que eles vão trabalhar na construção de uma alteração de legislação, de novas leis que favorecem o nosso exercício?
Então, entendendo isso, e aí, logicamente, tendo todo apoio e contribuição dos presidentes que me sucederam, eu vi que quando a gente entrou, que para a gente conseguir atingir um grau de excelência na construção disso, a gente precisava de verdade ter o olhar do político mais próximo para a gente. Então foi aí que a gente construiu uma carta aberta à administração. A gente identificou 8 ou 9 pontos que o CRC e a classe contábil podiam apoiar a administração pública, e a gente dá isso para a administração pública. A gente não cobra nada em contrapartida. Quando a gente conversa com um político, quando a gente conversa com o prefeito, o governador, o que seja, a primeira coisa que eles perguntam é: tá, presidente, você está me dando isso tudo, mas o que você quer de volta? Eu falo: não quero nada. Não, mas não acredito que você está me dando isso tudo e não quer nada de volta. Eu falei: a única coisa que eu quero é que a sociedade entenda a real importância da ciência contábil para a vida em sociedade. É isso que eu quero de volta. Eu quero que o político não entenda o contador como um cara que está ajudando o empresário a sonegar. Eu preciso que o político entenda, que o administrador público entenda, que o contador é a ferramenta pela qual o Estado promove a arrecadação e financia o Estado. E que o contador é o veículo que leva as informações da economia para que o Estado construa, através daqueles dados que o contador entrega, políticas públicas que vão favorecer a sociedade. Então isso, acho que a gente está sendo bastante bem sucedido. A gente tem tido portas abertas que a classe contábil nunca teve. A gente tem tido projetos de lei aprovados que favorecem e enaltecem o exercício da profissão contábil, que a gente nunca viu no Brasil. Tem leis que nascem aqui, que favorecem o nosso exercício, que são replicadas em outros estados. Se existe algum legado que eu quero deixar para a minha classe, porque hoje eu estou presidente, amanhã eu volto a ser contador. Então, eu tenho certeza que tudo que eu estou construindo em favor da classe hoje como presidente, eu vou usufruir no momento que eu deixar de ser presidente dessa casa. Então, a gente corre contra o tempo. Eu sempre brinco lá no conselho que a gente já começa a gestão, faltam 24 meses, terminou um mês, faltam 23 meses, então a gente tem que correr muito, acelerar muito, para que o legado seja o maior possível e que a gente possa, logicamente, lá no futuro, entender a importância do que a gente construiu. Mas esses projetos de lei e esse envolvimento do CRC do Rio de Janeiro com a política, eu noto que vai desde a política dos municípios, né, até o estado e até o federal, por conta da GFIP, né? Aquela multa da GFIP que assombrava e assombra muitos escritórios de contabilidade por todo o Brasil, e o CRC do Rio teve participação lá. Sim. Eu queria que você falasse sobre essas leis municipais que foram aprovadas, do que trata, do que versam essas leis, uma lei estadual que foi aprovada recentemente também, os projetos que tem em trâmite e dessa conquista aí da classe nacional que foi a derrubada do veto 71. Então, na verdade, o que acontece? Tudo que a gente constrói de proposta, de projetos de lei para levar para a administração pública, para o legislativo, ela nasce de uma necessidade que a gente consegue avaliar dentro de casa. Então, eu quero agradecer bastante aqui a todos os conselheiros e membros de comissão, porque são eles que discutem de verdade as necessidades da classe e dão um indicativo para onde a gente tem que seguir. Então, o primeiro ponto sobre a lei da GFIP. Ela foi uma lei, as multas elas nasceram de algo injusto, porque a gente tinha a GFIP administrada pela Caixa Econômica, em um dado momento a administração pública federal transfere a responsabilidade da gestão da GFIP para a Receita Federal, e a Receita Federal, buscando as inconsistências da administração da GFIP e da Caixa, retroagiu 5 anos a autuação de informações que lá apareciam como não entregues ou entregues de maneira equivocada, de maneira irregular. E todo mundo sabe como a Caixa Econômica geria essa base de informação da GFIP. Quantos contadores não entraram, enviaram uma GFIP, tinham um comprovante, daqui a pouco a Caixa Econômica, para liberar alguma informação, pedia de novo o reenvio da informação porque a base do sistema deles tinha se perdido. Não havia multa também. E não tinha a imposição da multa também. Então, quando isso aconteceu, realmente foi assim. Eu recebi, na época ainda como conselheiro, eu recebi em nome do CRC uma série de
donos de escritório de contabilidade que choravam, porque tinham 200, 300 mil reais de dívida para pagar de algo que era injusto. Então foi uma via crucis, foram anos brigando por isso, anos, tá? Se não me engano, 8 anos a gente trabalhou em cima disso. Infelizmente, algumas dessas multas tiveram que ser pagas, porque é natural que o cliente, pô, eu preciso de uma certidão, não posso esperar, estou me prejudicando, eu preciso participar de uma licitação e tal. Então a gente ia lá e assumia a responsabilidade, porque a gente sabe que essa multa o empresário não pagava, quem paga é o contador, né? Mas de tanto a gente buscar o governo federal, de tanto a gente buscar a Câmara dos Deputados, buscar o Senado, eu por algumas vezes estive em Brasília com o projeto de lei debaixo do braço, pedindo apoio nos gabinetes dos deputados. E logicamente que é uma construção do Brasil inteiro, né? A gente está falando de FENACOM, a gente está falando de CFC, de todos os regionais, a gente está falando de IBRACON, todo mundo que, de certa forma, sindicatos e associações se sentiram afetados por isso, deram a sua contribuição. Então é uma contribuição coletiva e eu fico muito feliz porque você ter uma lei aprovada que anula uma multa, você ter um veto de um presidente da República por um indicativo do Ministério da Economia e você conseguir convencer 513 deputados que aquele veto é injusto e que ele precisa ser derrubado para que seja feita a justiça, isso é muito emblemático, né? Então eu fico feliz porque foi um primeiro movimento que conseguiu de verdade entregar reconhecimento da classe política para a classe contábil. Então esse para mim é algo que a gente precisa enaltecer. E aí dentro do que a gente estava conversando aqui, existiram uma série de outros projetos de lei que a gente encaminhou. Uns com mais relevância, num primeiro olhar, outros com menos relevância. Vou perpassar por alguns deles aqui. Então, por exemplo, o projeto de lei que coloca no calendário da administração pública, ou municipal, estadual ou federal, o dia do contador e o dia do profissional da contabilidade. Para muitos isso não tem importância nenhuma. Mas se a gente tem a nossa data reconhecida no calendário da administração pública, naquele dia se faz uma homenagem, se faz uma comemoração, se olha para a contabilidade, a gente presta atenção nessa ciência que é importante socialmente. Então, tem um ditado que diz que quem não é visto não é lembrado, né? E a gente precisa se fazer cada vez mais visto e muito do que a gente conseguiu atingir e conquistar vem dessa visibilidade que a gente conseguiu entregar. Um segundo projeto de lei que você ajudou bastante a construir, advindo aí desses impactos todos da pandemia, muitas atividades econômicas, contábeis foram cerceadas, foram impedidas, porque não se entendia, a administração pública não entendia a atividade contábil como essencial, como relevante socialmente, e muitos escritórios foram fechados, né? E aí a gente fez uma via crucis aí por mais de 60 municípios levando esses projetos de lei, dizendo que se o contador não trabalhar, não tem folha de pagamento, se não tem folha de pagamento, não tem injeção de dinheiro e a economia não gira. Se não tem contador, não tem apuração do imposto. Se não tem o recolhimento do imposto, não tem o financiamento da máquina pública. Se o contador não trabalha, não faz informação, então a gente não tem como saber o nível de desemprego, o nível de arrecadação da economia e tudo mais. Então eu acho que isso foi fantástico. Graças a Deus a pandemia está deixando de ser algo que nos impacta tanto, que nos cerceia o contato, mas é uma lei que a gente não pode abrir mão, né? A gente não sabe até onde a gente está livre de uma nova pandemia dessa, de uma nova doença como essa, né? Então esse foi uma ação bastante importante do CRC. E de todas, eu acho que a mais emblemática em termos de reconhecimento do valor e da importância foi a lei estadual, que a gente conseguiu aprovar e foi sancionada pelo governador, que concede o atendimento ao profissional da contabilidade em um âmbito técnico. Então a gente tem preferência no atendimento em todas as esferas da administração pública estadual, porque o governo estadual entende, ou o Estado do Rio de Janeiro hoje entende, que quando o contador vai até a administração pública para tratar um assunto, ele não vai em nome próprio.
Ele vai em representação dos interesses de empresas que financiam o Estado e que por esse motivo precisam de uma deferência, de todo um cuidado maior de atendimento. Era uma grita da nossa classe, né? Porque o advogado é sempre bem atendido, que ele puxa a carteira do bolso, ele apresenta, o delegado da Receita atende, o secretário de Fazenda, o inspetor da inspetoria atende, e nós contadores a gente fica relegado lá e numa fila comum e tudo mais, e hoje não é mais assim. Hoje não é mais assim. Então, esses são alguns exemplos aí de como a gente realmente, levantando da cadeira, demonstrando de que forma você pode contribuir para um momento de exercício profissional diferente, você consegue. Presidente, só fazendo um paralelo de tudo que você disse, a gente viajou muitos municípios aí, apresentando a carta aberta do CRC, conversando com o prefeito, com deputados, com vereadores e deputados também. E o que eu notei? Eu notei que a pauta do Estado e municípios hoje, pós-pandemia, é desenvolvimento econômico. Acho que você concorda com isso. E de todos os municípios, onde você vai se fala de desenvolvimento econômico. E aí hoje eu estava lá com o Ademilton no plantão da Junta Comercial e lá a gente tem o plantão junto com a OAB, mais algo aí que a gente faz junto com a OAB. E lá tinha a plaquinha da OAB, né? Que a OAB tem um slogan, sem o advogado não há justiça. E aí o Ademilton brincou comigo, né? Falou, pô, cara, a gente tem que fazer um slogan pro CRC. E aí eu brinquei com ele, falei, pô, é verdade, cara. E aqui, depois desse tema que a gente traz aqui, a gente podia lançar um slogan, não sei se você concorda, que sem a contabilidade não há desenvolvimento econômico. Acredito de verdade. Se tem alguém que operacionaliza toda a burocracia, todo o controle, toda a administração para que pessoas possam empreender, que pessoas possam gerar emprego, que pessoas possam promover o financiamento do Estado através do recolhimento dos seus impostos, se não tem contador, não tem nada disso. Eu acho que o que falta para a gente, e aí para muito contador também, é ele entender a importância do papel dele na sociedade. Que muitas pessoas ainda não conseguem entender isso, né? Porque num passado não muito distante, quando eu comecei a trabalhar, eu estou com 44 anos, então eu estou desde os 14 no escritório, estou há 30 anos trabalhando nesse segmento, né? E aí quando a gente tinha uma diferença muito grande entre a contabilidade gerencial e a contabilidade fiscal, ninguém via valor, né, na informação que a gente entregava. Então para que servia o contador mesmo? Só servia para calcular o imposto, para apurar a folha de pagamento e para cumprir a obrigação do Estado. Para o empresário a gente não entregava nada. Muitas das vezes a gente não entregava nada. Salvas algumas exceções aqui. Só que hoje a gente vive um momento completamente diferente. Hoje a gente tem conhecimento. Então informação é poder. Para muitos, né? Você vê aí hoje a internet demonstrando isso, né? Quem tem informação detém o poder. Quem tem o Twitter, quem tem o Instagram, quem tem o Facebook, pode instituir ou destituir um presidente, por exemplo. Que poder não é esse? Então a gente também detém uma parcela de informação que é muito importante para a sociedade. A partir do momento que o profissional da contabilidade entender que o trabalho dele é de extrema relevância para a sociedade e que se ele entregar com excelência o que a sociedade espera dele, olha que a gente vai brigar aí por ter um reconhecimento social no nível de um advogado, de um médico, que na minha visão são profissões que têm um reconhecimento social diferenciado. E a gente não está atrás deles em nada, em nada. Eu acredito de verdade que muitas das vezes a gente impacta a vida das pessoas muito mais do que outras profissões. Mas a gente precisa internalizar esse sentimento primeiro, né? Porque se a gente não acredita, o outro também não vai acreditar. Então, que cada um acredite de verdade no poder que você tem de administrar uma ciência que pode impactar a vida das pessoas. Eu concordo contigo. Eu sempre falo isso. Eu acho que a gente vai fazer 21 anos agora de empresa, né, de contabilidade. E eu sempre digo, a gente está no melhor momento da nossa profissão. Sem dúvida nenhuma. Assim, para tudo. Como oportunidade, você vê. A gente passou por uma pandemia difícil.
quanto as empresas de contabilidade cresceram na pandemia, economicamente. Pô, tem empresa aí que cresceu de forma assustadora, que dobrou de tamanho na pandemia. E a gente não fala nem do crescimento, né? Do aumento da carteira de clientes, né? Do aumento da estrutura de atendimento. A gente fala do aumento do resultado, que a pandemia também, para muitos, você sabe, desconstruiu um custo de operação que para a gente era inconcebível abrir mão, né? Eu tinha que ter os meus funcionários todos embaixo do meu olho e eu como inspetor vendo o que cada um fez, se está certo, se está errado. Hoje, cada um é dono da sua responsabilidade. Às vezes o funcionário está em home office, você não gasta mais com transporte, você consegue administrar os custos inerentes à nossa atividade de uma maneira muito melhor. Então, quem nem cresceu a sua carteira, quem nem aumentou o seu portfólio de clientes, cara, tá puxando um resultado do seu negócio melhor. Porque hoje gasta menos, é mais eficiente na construção do seu custo de operação. Então, cara, eu acho que se é que a gente pode tirar alguma coisa de positivo de tudo que a pandemia nos trouxe, foi isso. Um novo olhar para a contabilidade, um novo olhar para o exercício, uma nova importância do trabalho que a gente desenvolve e um resultado melhor. Uma transformação da forma de entregar o serviço contábil e uma transformação tecnológica. Foi uma revolução tecnológica, né? Verdade. Presidente, então tá lançado aqui, né? Tá lançado a hashtag não, tá lançado aqui a nossa frase: sem contabilidade não há desenvolvimento econômico. E ainda nessa pauta, presidente, você falou aqui que hoje você teve uma reunião com o prefeito, o Eduardo Paes. Você conseguiria dizer para a gente aí alguma coisa? Quais foram as pautas mais importantes? No que isso vai afetar a vida dos profissionais de contabilidade? Então, na verdade, a gente tinha uma interação com a nossa base daqui da capital, da cidade do Rio de Janeiro, muito grande, de reclamações, de impedimentos ao exercício profissional que sistemas e estruturas do município nos impunham, né? Então, o que a gente fez? A gente relacionou tudo que o contador ele sofria para exercer a profissão contábil aqui na cidade do Rio de Janeiro e a gente pediu apoio ao deputado federal Hugo Leal, que é uma pessoa que é parceira e que entende a importância da profissão contábil para a estruturação da sociedade. Ele abriu essa agenda com o prefeito e 5 pontos foram tratados. Um ponto positivo, que é a oportunidade que a gente está tendo esse ano aqui na cidade do Rio de Janeiro de realizar um evento nacional, que é o 5º Encontro Nacional de Jovens Lideranças e Estudantes de Ciências Contábeis. A gente espera na cidade do Rio de Janeiro, no dia 20 e 21 de outubro, receber em torno de 6 mil participantes para esse evento. E isso traz aquecimento da economia do município. Então essa é a pauta positiva que veio à frente. E a gente tratou de 4 temas que precisam da atenção do município para que o nosso trabalho seja facilitado. E logicamente a gente entregue benefício para o município com o trabalho que a gente está desenvolvendo. O primeiro deles é a dificuldade que a gente tem de administrar o Carioca Digital. Um sistema que é instável, muitas das vezes a gente tem que trabalhar sábado, domingo, feriado, fora do horário de expediente para conseguir acessar a plataforma, para emitir uma taxa, para solicitar um serviço. Isso é um incômodo muito grande e uma majoração do custo dos escritórios de contabilidade. Nessa pauta específica, o prefeito reconhece a fragilidade da oferta da ferramenta que ele faz. Ele convocou o presidente do IPLAN Rio, que é a empresa pública que administra as estruturas tecnológicas do município, e ele me provou lá, em meio à reunião, que os processos licitatórios para a compra dos equipamentos, para que essa oferta de serviço seja mais constante, mais estável e a gente tenha uma condição de trabalho melhor, está em curso. Ele sinalizou alguma coisa em torno de novembro para a gente já ter esse problema sensivelmente melhorado. O segundo ponto foi uma reclamação que a classe fez também, porque o ISS da cidade do Rio de Janeiro ele era recolhido lá para o dia 5, para o dia 10
em alguns momentos na história esse prazo foi sendo reduzido. Especificamente na gestão do ex-prefeito Marcelo Crivella, o recolhimento do ISS era no 5º dia útil, então podia cair até no dia 7. E ele, por uma questão de fluxo de caixa, ele trouxe o recolhimento para o 3º dia útil, que isso pode acontecer no dia 3. Então você pega escritórios de contabilidade que tem uma carteira de clientes grande, ele recebe a documentação dos clientes, né? Ele finaliza o recebimento da informação no dia 1º, né, com o fechamento do mês anterior, e ele tinha o dia 1, o dia 2, para poder calcular tudo, porque no dia 3 a guia tem que estar na mão do cliente para pagar. O cliente não quer receber a guia em cima da hora. E isso também criava um gargalo para dentro do Carioca Digital muito importante, porque era um monte de gente usando o mesmo sistema num prazo de tempo muito curto que prejudicava. Então sinalizamos isso, que era um contrassenso para a nossa base de profissionais ter que apurar a tributação dessas empresas num período muito curto de tempo, que era uma fragilidade para o município, você antecipar o recolhimento de um tributo e todo mundo ter que acessar a plataforma num período de tempo muito curto para isso, né? E ele entendeu isso, diz que agora paga as contas da prefeitura dentro do prazo, que esse negócio de encaixe ou desencaixe de fluxo de caixa não atrapalha, e aí já mandou tomar as providências lá. A gente saiu de lá com uma sinalização de que o ISS vai voltar a ser recolhido no 5º dia útil de cada mês. A terceira pauta que a gente leva é a pauta da vigilância sanitária, que é uma dificuldade grande, porque também na gestão do ex-prefeito Marcelo Crivella, 240 atividades econômicas no município, dentre elas alimentação e saúde, eram submetidas ao pagamento da taxa de inspeção sanitária e da fiscalização sanitária. E na época, a gente sabe que com o objetivo de aumentar a arrecadação, ampliou-se o rol de atividades econômicas que são impactadas pela fiscalização sanitária de 240 para 1.400 atividades. Então a gente oficiou a prefeitura algumas vezes e aí a gente conseguiu nessa reunião demonstrar para o prefeito que isso é uma aberração, que em lugar nenhum do Brasil isso acontece. E se o Rio de Janeiro quer ser uma cidade que facilita o empreendimento, que quer ser a casa das novas empresas, que quer inovação e tecnologia aqui, ela não pode aceitar uma injustiça, por exemplo, a ponto de empresas de ponto de referência terem que pagar taxa de inspeção sanitária. Se é um ponto de referência, não tem atividade econômica nenhuma sendo desenvolvida ali, você vai fiscalizar o quê? O quê? Se isso não é uma arrecadação, um aumento de arrecadação injusto, o que é? E ele também entendeu desse jeito e disse que vai tomar os encaminhamentos internos para que isso possa ser resolvido. E o último item que a gente tratou é sobre a lei da liberdade econômica, que também ajuda, facilita empreender na cidade do Rio de Janeiro. O que diz a lei da liberdade econômica em rápidas pinceladas aqui? Que as atividades de baixo e baixíssimo risco, elas estão desobrigadas de ficha de consulta, de um processo mais próximo de análise e exigência para obtenção de alvará. Essa lei foi aprovada em fevereiro, o CRC assinou um termo de cooperação técnica com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação. A gente estava aguardando a regulamentação dessa lei para começar a rodar o município do Rio de Janeiro inteiro, explicando como essa lei vai ser adotada, só que em algum momento isso tudo parou. Eu fui sinalizar para ele: prefeito, adianta publicar, aprovar, sancionar uma lei de liberdade econômica que facilita o empreender na cidade em fevereiro e até hoje essa lei não ser implementada? E aí ele não sabia que não estava sendo implementada, ele achou que tudo já estava funcionando. Então é isso, eu acho que a gente precisa se valer do poder da representação. Quando eu vou lá, eu não falo em meu nome, eu falo em nome de 54 mil profissionais da contabilidade, nesse caso específico em nome de 28 mil profissionais da contabilidade que atuam na cidade do Rio de Janeiro. E a gente precisa ser proativo e a gente precisa exigir que as leis funcionem para que o nosso exercício e para que a atividade econômica, a atuação empresarial também não seja tão danosa, tão penosa. Então saio de lá com uma expectativa muito boa de que a gente conseguiu avançar. Pô, legal, presidente. Agora, ó, eu vou dar uma mudada na pauta.
A gente falou da pandemia, a gente falou da evolução tecnológica e a gente percebe que hoje a forma de comunicação da sociedade mudou completamente. A gente, por exemplo, está aqui num podcast. Ontem eu assisti um podcast que durou 5 horas com o presidente da República. Quem diria que um presidente da República fosse participar de um podcast e eu percebi ali que em dados momentos tinha audiência de 800 mil pessoas simultaneamente. Claro, isso variava porque um podcast levou 5 horas. Foi histórico um presidente da República falar 5 horas para um podcast. Então a gente vê que o formato de comunicação mudou. E aí eu queria que você falasse, porque a gente nota que a tua gestão ela foca muito em comunicação e eventos. Aí eu queria que você falasse sobre a importância dos profissionais de contabilidade para a carreira, né, participarem dos eventos e o que você vem fazendo de diferente em relação aos eventos do CRC para a classe contábil e também na comunicação. Vamos lá. O primeiro ponto, eu acho que o evento ele tem o poder de sensibilizar realmente o profissional para uma nova adoção do exercício. Então, me formei e o estalo para que eu pudesse ser um profissional melhor, para que eu entregasse melhor o meu trabalho em prol da sociedade, foi dentro de uma convenção de contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, quando eu tinha lá meus 20 e poucos anos, 25 anos. Ali eu ouvi palestras de profissionais que diziam como formar o preço dos seus honorários, de como entregar o seu trabalho, novas tecnologias, ferramentas que estavam sendo implementadas para favorecer o exercício, legislação que estava sendo esmiuçada para que a gente pudesse ter um entendimento melhor para levar para o nosso cliente. Então eu entendi a importância que um evento do nosso segmento tem para poder impactar um melhor exercício profissional. E eu, infelizmente, não tive a oportunidade nos meus 2 primeiros anos de gestão, né, no meu primeiro mandato, de entregar eventos para o Conselho, porque a pandemia, logicamente, nos afetou absurdamente. Então, a partir dessa segunda oportunidade que a classe me deu, né, esse segundo mandato, a gente está fazendo algo que é inédito. A gente está pegando um formato de uma convenção de contabilidade que todos os estados fazem uma convenção de contabilidade a cada 2 anos e a gente está conseguindo levar para o interior do estado, para aquele profissional que ele estava sempre à margem de todo esse movimento, e a gente está levando uma convenção de contabilidade por mês a cada um dos 4 cantos aí do nosso estado. Então a gente começou com um evento chamado Conte em Rio. No mês de junho, a gente aterrissou em Nova Friburgo, a gente levou um evento lindíssimo para 350 pessoas. O público de Nova Friburgo e região nos deu um feedback fantástico. Pessoas que saíram de lá realmente pensando diferente, pensando coletivo, querendo ajudar a classe, querendo se melhorar como profissional, querendo implantar novas tecnologias, querendo capacitar os seus colaboradores. Esse é um poder que os eventos do CRC têm, realmente de impactar a vida do outro. Em julho a gente fez em Itaperuna, outros tantos 350 profissionais, a gente cria relacionamento, um networking, a gente faz amizade dentro do nosso segmento, que a gente não pode se ver como inimigos. Contadores não são inimigos uns dos outros. A gente atua no mesmo mercado, para um mesmo público, mas tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. E agora a gente está dando prosseguimento nessa estrutura de trabalho. A gente já com um mês de antecedência, a gente já vendeu todas as inscrições para o Conte em Rio de Niterói, que vão ter 500 pessoas lá e tem de ser um dos maiores Conte em Rio que a gente vai fazer esse ano. No mês de setembro a gente vai para Angra dos Reis e provavelmente no final do ano, depois do encontro de estudantes, né, do encontro nacional de jovens lideranças e estudantes, a gente vai estar aterrissando em Cabo Frio também. Então, é isso. Eu quero que os eventos do CRC tenham a possibilidade de impactar o profissional da contabilidade, como eu fui impactado por uma convenção de contabilidade, e que esses movimentos eles tenham o poder de construir uma classe mais preparada tecnicamente, mais engajada profissionalmente e que entregue, logicamente, um serviço de qualidade muito maior para a ponta.
Então essa a estrutura de eventos está bastante focada nisso. Presidente, o que me chamou muita atenção, principalmente Friburgo e Itaperuna, e eu queria que você falasse sobre isso, foi em relação ao tempo. Eu escutei, por exemplo, em Friburgo, que havia muito tempo que não tinha um evento em Friburgo para os profissionais daquela região. E eu vi ali o feedback positivo na hora. E Itaperuna, eu ouvi profissionais da cidade dizendo que nunca teve um evento em Itaperuna daquela magnitude ali. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a visão que a gestão tem para essas cidades e para o interior, de uma forma geral. Então, na verdade, a gente precisa avaliar o seguinte: se a gente hoje tem 54 mil profissionais e 27, 28 mil desses 54 estão na capital, a gente tem a mesma quantidade de profissionais desenvolvendo a atividade, impactando a sociedade do seu entorno, né, a administração pública ou a iniciativa privada, nos outros 91 municípios. Todo mundo paga anuidade no mesmo valor. Então eu não posso privilegiar ou prestigiar um profissional porque ele está mais próximo da sede em detrimento de outro. A gente precisa ser honesto e trabalhar com isonomia, com igualdade para toda a nossa base, né? Então o que a gente fez foi tentar levar essa experiência para o interior do estado, para que todos tenham a oportunidade de vivenciar um evento desse. Porque a gente sabe que a dificuldade financeira hoje é muito grande. Então, como é que um estudante, um profissional recém-formado vai sair de Porciúncula, vai sair de Itaperuna para vir para o Rio, para participar de uma convenção? Não são os R$ 50 de uma inscrição que vai deixar ele de participar. Mas quanto ele tem que gastar de transporte? Quanto ele tem que gastar de hospedagem? Quanto ele tem que gastar de alimentação para poder estar aqui para participar de um evento? A gente não pode cercear o profissional. A gente precisa fazer o CRC chegar perto dele e não mandar ele chegar perto do CRC. Então isso foi muito legal e está trazendo um feedback bastante positivo para a gente. Agora, uma outra sinalização que eu que conheço a classe contábil do Brasil inteiro preciso fazer é que o estado do Rio de Janeiro ele é privilegiado. A gente está aqui indo ano que vem para a edição de número 60 da Convenção de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro. No estado de Roraima, que é um estado pequeno, que eu acabei de voltar de lá, o CRC de Roraima tem 25 anos de existência. O CRC de Roraima está na segunda edição da Convenção de Contabilidade daquele estado. Minas Gerais, que é um estado grande, está indo para a 13ª edição de uma convenção de contabilidade. Então eles fizeram 13, o Rio Grande do Sul 12, Roraima 2, nós estamos indo para a edição de número 60. E isso que a gente está fazendo com o Conte em Rio, isso potencializa ainda mais. Então assim, profissional da contabilidade do estado do Rio de Janeiro, entenda que hoje vocês têm o privilégio de viver num estado onde o seu conselho ele é superavitário, ele não depende de financiamento do Conselho Federal de Contabilidade, e com recurso próprio, administrado e arrecadado das anuidades de todos nós, a gente consegue promover um sem fim de ações que vão impactar positivamente a tua vida, o teu exercício profissional. Em outros estados, só para você ter uma ideia, Rafa, os cursos eles são pagos. Profissional da contabilidade de muitos estados, além de pagar a anuidade, ele tem que pagar para fazer os cursos de capacitação, para que ele possa cumprir a educação continuada dele, a atualização profissional dele. No Rio de Janeiro, eu nunca vi nenhum curso do CRC ser cobrado para o profissional. E cursos de excelência. Você sabe que hoje a gente acompanha todos os indicadores de gestão e foi a primeira vez na história que os cursos do CRC receberam nota máxima de avaliação dos nossos profissionais. E aí eu quero deixar aqui de público um agradecimento a todos os professores do CRC, todo mundo que contribui, muitos nem contadores são, mas contribuem para que essa classe hoje do Estado do Rio de Janeiro seja forte, tenha uma musculatura no conhecimento contábil para poder oferecer para a sociedade. Então, ainda sobre esse tema, eu queria que você deixasse claro, porque é uma informação que não era clara para mim. Eu conversando ontem com outros conselheiros do CRC, e eles concordaram comigo e também admitiram que antes de vir para o CRC não tinham essa informação, e que para mim é uma informação muito importante. Quem é que pode
fazer os cursos do CRC? Então, na verdade, os cursos do CRC eles são oferecidos no Brasil inteiro para contadores e técnicos em contabilidade registrados e regulares com a anuidade em dia. O Estado do Rio de Janeiro ele leva a ampliação dessa oferta de capacitação para 2 outros públicos. Primeiro, o público estudantil, quem está na graduação de Ciências Contábeis da universidade. O Estado do Rio de Janeiro é o único estado da federação em que o estudante ele tem um cadastro, ele recebe um registro, como o registro do contador e do técnico, e ele consegue, com a senha de acesso, acessar o sistema do CRC e se inscrever nos cursos, gratuitamente. Ele não contribui para o conselho, mas ele recebe do conselho um apoio técnico dos mais valiosos e que com certeza vão fazer com que eles saiam da universidade muito mais capazes de serem inseridos com sucesso do que em qualquer outro lugar do Brasil. E uma outra extensão na educação continuada que a gente deu ainda na gestão desse nosso grupo, né, que começou com a Vitória durante os 4 primeiros anos, de 14 a 17, depois a gente teve o Ladeira, 18 e 19, e eu estou aí desde 2020, dando condução a essa nova forma de gerir a classe contábil do Estado do Rio de Janeiro. Esse nosso grupo ele aprovou uma resolução que autoriza a capacitação gratuita dos funcionários dos escritórios de contabilidade que têm registro no CRC e que estão com a anuidade em dia. Então você que é dono de escritório de contabilidade, que você tem um corpo de colaboradores e que você quer capacitar esses colaboradores para que eles exerçam a prestação de serviço em favor dos seus clientes da melhor forma possível, você pode inscrever os seus funcionários sem pagar nada por isso, a não ser, logicamente, a anuidade da pessoa jurídica. A única vedação, que é uma vedação óbvia, é que eu não posso capacitar em contabilidade leigos. Então, se o seu funcionário ele não é contador, não é técnico e não é estudante de ciências contábeis, ele não pode ser capacitado na ciência contábil. Mas ele pode fazer um curso de GFIP, ele pode fazer um curso de cálculo trabalhista, ele pode fazer um curso das mais diversas temáticas, exceto, logicamente, a contabilidade propriamente dita. Então, assim, eu espero que as 11 mil empresas de contabilidade do Estado do Rio de Janeiro tenham conhecimento disso e se valham desse direito para que possam entregar um exercício profissional através dos seus funcionários da melhor forma possível. Então, essa é a informação relevante aí. Eu, quando era estudante de contabilidade, eu não sabia que podia fazer curso e sempre tive empresa de contabilidade, não sabia que os meus funcionários podiam fazer os cursos do CRC, só soube depois que eu entrei, assim como um monte de conselheiros lá. E eu então tenho certeza que essa informação aí é muito relevante. E aí, presidente, voltando aqui que você estava falando um pouquinho do interior, outra coisa que eu achei muito positiva da sua gestão é que eu lembro que quando você veio como presidente no primeiro mandato, e eu era seu vice-presidente do interior, a gente tinha 21 delegacias. E aí eu vejo hoje, a gente aprovou ontem no Conselho Diretor, depois da aprovação do credenciamento de ontem, a gente dos 92 municípios, faltam apenas 14 delegados. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Vamos lá. O sentimento era exatamente o sentimento de não levar a educação continuada ou capacitação ou eventos para os registrados do interior. A gente via que se eu tenho 92 municípios e eu tenho 21 delegados, na minha cabeça eu estava deixando de atender ou de representar com excelência uma série de pessoas que estão estruturadas ali na minha base. A gente sabe que é difícil construir 91 delegados municipais, né? Ter pessoas, ou seja, delegadas pela presidência para exercer ali uma função de articulação política, de representação institucional. Mas o que a gente viu é que, apesar de difícil, apesar de complexo, apesar de trabalhoso, isso é extremamente importante. Também é uma outra ação de vanguarda que o CRC do Rio de Janeiro está tendo. O CRC do Rio de Janeiro vai ser o primeiro estado da federação que tem um delegado para cada município que está estruturado, que estrutura o nosso estado. E a gente sabe, né, nas visitas que a gente fez de credenciamento, que tem muitos municípios que nunca receberam nem a visita do CRC.
quiçá ter um representante do CRC nomeado por portaria pelo presidente para estar ali desenvolvendo uma atividade, buscando uma melhoria no exercício, brigando com a prefeitura para ter melhores condições de trabalho, buscando uma vaga no Conselho de Contribuinte, buscando isso, buscando aquilo. Então, se Deus quiser, esse ano ainda, a gente vai entregar 91 delegados que vão representar 100% da nossa base de profissionais e a gente vai ter acesso a todas as estruturas da administração pública, onde quer que elas estejam. Então, esses termos de cooperação, esses projetos de lei, eu tenho certeza absoluta que eles vão ser implantados em favor de toda a nossa base, com a ajuda desses novos delegados, pessoas que são abnegadas como nós aqui, né? Que tiram o seu tempo para não receber nada numa visão pobre, numa visão inicial. Aí o que você faz? Pô, quanto você ganha para estar no CRC? Nada. Financeiramente eu não ganho nada. Mas o que eu ganho no CRC hoje, dinheiro nenhum paga. Que é o sentimento de contribuir e é o reconhecimento de realmente estar impactando a minha classe com a doação do meu tempo e do meu esforço. Se existe alguma coisa que é importante na vida, com certeza não é o dinheiro. O seu tempo é a coisa mais importante. Que você dá para algo e você nunca mais vai ter esse tempo de volta. Agora, a partir do momento que a gente emprega bem o nosso tempo, que a gente faz com que ele seja uma ferramenta de melhoria da vida do outro, aí esse tempo está valendo a pena. Sem dúvida nenhuma. Eu participo dessa comissão de credenciamento, eu visitei mais de 70 cidades já, e assim, uma frase que impactou pra gente nesse trabalho de credenciamento é do conselheiro Peon, porque todas as visitas que ele faz, ele fala, ó, o CRC estará em cada centímetro do território do Rio de Janeiro. E é verdade. E assim, isso para mim me deixa muito feliz. Principalmente porque fui vice-presidente do interior por 2 anos e sei que cada município, por mais que tenha um delegado ali regional, cada município tem uma demanda diferente do outro e tem uma demanda específica, e a gente tendo esse delegado, a gente consegue conectar direto a sede com aquele município pequeno ali, a gente consegue levar todas as nossas mensagens para lá através desse delegado e trazer também todas as demandas para o CRC. E assim, fiquei muito feliz com isso, presidente. Então, voltando aqui, a gente falava dos eventos, que eu te perguntei sobre a importância, e eu queria que você falasse também um pouquinho sobre a comunicação, porque eu vejo que essa gestão, se você pegar o número de inscritos que a gente tem hoje no Instagram do CRC do Rio de Janeiro, é um número que foi construído de forma orgânica, e assim, é um número impactante se comparar principalmente com os outros regionais, um Instagram de um órgão de classe ter tantos seguidores. E assim, a gente vê de novo que a forma de comunicar mudou e que isso está sendo trabalhado de uma forma muito inteligente pelo Conselho aqui do Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, quando eu comecei a ajudar na administração do Conselho, o Conselho ele tinha um estagiário que era responsável pela comunicação da autarquia. Então, um órgão público federal que atua na regulação do exercício de uma profissão que tem mais de 54 mil profissionais, sem desmerecer o trabalho do estagiário, era conduzido por um estagiário apenas. Ou seja, não tinha comunicação, né? E a gente sabe que as redes sociais elas têm um poder de conectar as pessoas e de trazer a pessoa para vivenciar o teu dia a dia muito grande. Quantas pessoas a gente não segue, que a gente sabe que horas que acorda, o que come, aonde está, o que está fazendo. E a gente acredita valor e importância para o trabalho dessa pessoa. O CRC precisava ser assim, né? Mas a gente sabe que a gente brinca que o CRC é um elefante gigante, né? Que para poder se movimentar ele demora muito tempo. Então nesse tempo todo que eu estou lá dentro, a gente tem construído a comunicação de uma forma importante. Então, de uma estrutura de um estagiário, hoje a gente tem, sei lá, quase 8, 9 funcionários trabalhando com comunicação. A gente criou a assessoria de comunicação, assessoria de imprensa da presidência. A gente tem uma jornalista que constrói releases, que ajuda a identificar toda a necessidade do profissional. A gente tem redes sociais que foram construídas há pouco tempo dentro da gestão desse nosso grupo, Vitória, Ladeira e Samir. O CRC do Rio de Janeiro, ele tem a maior quantidade de seguidores no Instagram hoje, de todos os 27 regionais. E um trabalho construído, como você falou, organicamente,
cada um de nós sensibilizando as pessoas, demonstrando o trabalho, porque para mim a rede social é uma prestação de conta que a nossa gestão faz com a classe. Quer saber o que o CRC do Rio de Janeiro está fazendo? Acesse a rede social, está tudo lá. Tudo que a gente entrega em favor da classe está ali. Então, eu espero que isso ainda se potencialize. Hoje a gente tem um estúdio dentro do CRC, a gente está comprando agora novos equipamentos para que a qualidade da informação e da comunicação seja ainda melhor. Eu tenho certeza que a diferença é essa. Na pandemia, a gente pegava as leis, as medidas provisórias, a gente esmiuçava, tornava aquela informação, aquela informação muito mais leve e de mais fácil entendimento. E a gente entregava para as nossas redes sociais lá os cards de orientação e de divulgação. E eu recebi um feedback bastante importante da nossa base. Muitos diziam para mim assim: pô, quero agradecer o que o CRC faz em levar essa informação de leis quase que em tempo real, porque o meu cliente, ele veio me elogiar porque eu, como contador, tenho entregado a leitura ou o entendimento de uma lei muito mais rápido do que o advogado, que ele também paga, entrega. Perdão, gente. Então, assim, eu acho que a gente consegue apoiar e fortalecer bastante o exercício profissional da contabilidade com essas ações pontuais que a gente tem entregado. Presidente, agora eu vou trazer aqui como última pauta, eu acredito que seja um dos eventos aí mais importantes desse ano. Queria que você falasse um pouco, você que começou com esse movimento lá atrás, aqui no Rio de Janeiro, de aproximação do jovem do Conselho de Contabilidade, aproximação do estudante, esse carinho aí que você sempre teve com os estudantes. Queria que você falasse desse evento que vai ter aqui no Rio de Janeiro, dessa conquista, né? Que na verdade é um evento que o Conselho Federal está realizando junto, apoiando, e a Fundação Brasileira de Contabilidade. Então, queria que você falasse do evento, o que os profissionais e os estudantes que vêm de todas as partes do Brasil, eles vão encontrar aqui, e o que você acredita que isso vai entregar, principalmente para os estudantes que estão na construção da carreira ali. Na verdade, quando eu entrei no conselho em 2014, eu entendia que se eu quero que a minha classe ela tenha uma percepção social melhor, eu preciso cultivar isso no coração de quem vai exercer a nossa profissão daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Então a gente precisava ter um olhar para o estudante, para o alunado de ciências contábeis todo especial. O que aconteceu com você, aconteceu comigo. Eu fui saber que o CRC existia e que ele promovia cursos que podiam me fortalecer no 9º período da faculdade. Faltava um período para eu acabar. Quanto tempo eu perdi que poderia ter sido importante para me formar um profissional melhor, com bastante brevidade, né? Acelerar esse processo de inclusão na sociedade, no exercício profissional. Então eu voluntariamente, a partir de 2014, quando me tornei conselheiro, visitava as universidades para falar o que era o CRC para os estudantes. E assim, você que nunca participou, eu passava mal de nervoso para dar uma palestra para 20, 30 alunos. A gente tem que vencer muitas dos nossos bloqueios, das nossas barreiras, né? Então o CRC me ajudou muito nesse sentido. Então eu visitei o estado inteiro, falando para os estudantes a importância do CRC para a vida deles também, para a formação deles. E aí quando eu assumi a vice-presidência, com Ladeira, no ano de 2019, eu concebi um evento que seria o primeiro encontro de estudantes e jovens lideranças do CRC-RJ. Primeiro evento criado pelo CRC-RJ com carinho, com olhar voltado para o estudante. Não tem problema nenhum falar isso. Não tive o apoio interno, porque o próprio CFC falava que a gente não deve empregar esforços ou gastar recursos da anuidade com esse público, com os alunos. Mas o CRC do Rio de Janeiro, pioneiro em apoiar e fortalecer os alunos do Rio de Janeiro, como eu falei do cadastro e dos cursos, não esmoreci, não me desanimei. Não pode gastar o dinheiro do conselho, vamos buscar patrocínio de empresas que acreditam no projeto. E aí a gente conseguiu. E a gente correu o estado todo,
e conseguiu no ano de 2019 no Rio Centro colocar 2.200 pessoas que tratavam de construir naquele momento a sua formação. O evento ele foi tão bem avaliado, o Conselho Federal, apesar de não ter apoiado, veio participar do evento e a gente entrou no relatório de gestão do Conselho Federal como o maior evento estudantil de ciências contábeis do Brasil. E isso nos credenciou a hoje, com um olhar completamente diferente, do Conselho Federal propor que o CRC do Rio de Janeiro, junto com o Conselho Federal de Contabilidade, junto com a Fundação Brasileira de Contabilidade, realizasse o 5º Encontro Nacional de Jovens Lideranças. Ah, Sani, mas é o 5º encontro? Como é que você está falando que é pioneiro, que começou agora? Todos os outros 4 encontros nacionais, eles eram apensos de outros eventos. Ou eram apenso do Congresso Brasileiro, ou eram apenso do encontro da mulher contabilista, ou era um apenso de um evento de algum estado. É a primeira vez que o Conselho Federal constrói um evento exclusivo para o profissional jovem e para o estudante de ciências contábeis. Então, por esse motivo, por tanto empenho e dedicação que foi empregado para que a gente pudesse realmente ter um evento com um olhar muito carinhoso para quem está recém-formado, para o jovem profissional e para quem ainda está estudando, é que eu conclamo, eu convido todos os jovens profissionais, todos os estudantes, e quem ainda tem a alma, o espírito jovem, quem tem essa vivência de energia no exercício da sua profissão, que esteja com a gente aqui nos dias 20 e 21 de outubro, na cidade do Rio de Janeiro, no Rio Centro, ganhando essa oportunidade de trocar e de receber conhecimentos que são conhecimentos que a gente está tentando buscar de vanguarda. Vamos falar sobre criptomoeda, vamos falar sobre metaverso, vamos falar sobre as graças que a profissão contábil, o exercício da profissão contábil tem com o contador revoltado. Tem um monte de temas assim, dos mais diversos e interessantes. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir sensibilizar esse público jovem e a gente vai conseguir botar essas 6.000 pessoas lá. E esse evento, sim, vai ser o maior evento, o evento mais importante do sistema para esse público da história. Tenho certeza absoluta disso. Você arrisca dizer que é o maior evento de contabilidade do Brasil esse ano? E com certeza absoluta. Esse ano, com certeza absoluta. A gente tem uma série de outras convenções de contabilidade aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, mas nada perto de 6.000 participantes e nada perto da importância que é olhar para esse público jovem e construir uma categoria profissional outra, melhor, mais fortalecida, porque o sentimento de evolução é isso. A gente tem que tentar construir quem vem depois da gente mais forte do que a gente, para que a gente continue sempre crescendo, né? Numa crescente aí. O importante é deixar claro que não é um evento só para estudante, né? Que é um evento para profissionais também, né? Porque vem profissionais de todo o Brasil. Eu quero o jovem profissional de 70 anos, eu quero o jovem profissional de 60 anos, eu quero que todo mundo esteja ali. Porque a gente aprende muito com quem tem experiência, com quem chegou antes da gente. O primeiro encontro de jovens lideranças e estudantes do Rio de Janeiro, a gente construiu e fez questão de que fosse construído com a Academia de Ciências Contábeis do Estado do Rio de Janeiro. Porque lá na academia são as pessoas que têm experiência, que vivenciaram a contabilidade de 50 anos atrás, de 40 anos atrás. E eles têm muito para contribuir, muito. Então, assim, eu quero que todo mundo esteja lá. É um evento de quem tem alma jovem, de quem tem espírito jovem. Que todo mundo possa estar lá, contribuir, trocar e interagir. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo que estiver nesse evento vai sair melhor do que entrou. E o que tem de diferente nesse evento aí, presidente? Tem o calor do carioca, tem essa cidade maravilhosa, tem um card de palestrantes incrível, pessoas que vibram realmente para que um exercício profissional do futuro seja melhor do que o que é hoje. A gente quer trazer ações, movimentos de entretenimento para dentro do evento, shows. A gente quer trazer uma escola de samba para poder tocar no final do evento. A gente quer que seja realmente assim, vaga? O estudante vai ter vaga de estágio? A gente vai trazer também, verdade, boa lembrança. As Big Four estão trazendo o recrutamento e a seleção dos seus processos de trainee para dentro do evento. A Fenacom está trazendo vagas de estágio de emprego através dos balcões de emprego que a gente construiu.
A gente pensou com bastante carinho do início ao fim. Tem Palco diferente, iluminação. futurista, aquele negócio que muda de cor, que acende, que apaga, é um negócio lindo. A gente que está participando da construção do evento, a gente está tendo bastante cuidado, bastante carinho, para que seja algo que seja inédito para o nosso segmento, né? Que a gente traga um olhar diferente, um olhar de vanguarda, um olhar de inovação. Então, assim, não dá para ficar fora. E quem vem de fora? Quem vem de fora tem um privilégio, né? Que o evento vai ser na quinta e na sexta. E aí vai poder emendar final de semana e curtir aí o Rio de Janeiro. De propósito também. A gente marcou 20 e 21 de outubro, quinta e sexta. E a gente já teve com o governo do estado, na Secretaria de Turismo do estado. E a gente já teve na prefeitura, com a Secretaria de Turismo da prefeitura. E as estruturas do estado e do município estão ajudando o CRC a receber essas pessoas com muito mais carinho. Então, quem vier de fora do estado, ou seja, quem participar do evento, a credencial do evento vai ser o passaporte que você vai ter desconto para todos os equipamentos públicos que a gente tem aqui na cidade. Então, se você quiser ir no Pão de Açúcar, no Cristo Redentor, no Aquário, na Roda Gigante, no Museu do Amanhã, qualquer uma dessas estruturas turísticas, você apresentou a credencial do evento, você ganha desconto, você paga menos. E ainda vai desfrutar de uma cidade maravilhosa, né? Que a gente tem o privilégio de morar, né? E conviver e vivenciar todo dia. Bom demais. Ó, eu participo, né? Eu tenho a honra aí de participar dessas reuniões, que são todas as sextas-feiras. E cada reunião que vai passando, cada coisa que vai se aprovando, cada ideia que vai se construindo, eu vou ficando mais empolgado com esse evento. Eu tenho certeza que vai ser o maior evento de contabilidade do Brasil e tenho certeza que vai ser um sucesso. E assim, quem perder essa oportunidade vai se arrepender. Vai que não vai ter outra, né? Na cidade do Rio de Janeiro, durante bastante tempo, a gente não vai conseguir emplacar isso de novo. Vai se arrepender. Não. Vai ser um evento memorável, que a gente vai lembrar por muito tempo. O palco eu estava vendo a planta, é um formato de arena, uma arquibancada gigante, com um palco gigante, ele tem 10 por 30, todo high-tech. A iluminação do evento inteiro, high-tech. Pô, aquilo ali é futurista, é diferente, é tecnológico. Cara, nada visto, né? Nada visto. Nada né? visto, cara. Nada do que a gente fez até hoje é próximo do que a gente está imaginando fazer. Eu não perderia. Eu vejo a movimentação, eu participo do grupo das comissões jovens, né? Do Conselho Federal, né? Brasil. Eu vejo a empolgação de cada coordenador ali, construindo movimento. Essa semana me ligou o coordenador, se eu não me engano, do Pará, me pedindo ajuda, porque ele está trazendo um ônibus com 40 estudantes para participar do evento. Ele quer alugar um espaço grande para eles ficarem, né? E ele me pediu ajuda. Pô, cara, é um movimento que você vê que o Rio de Janeiro vai lotar, vai ser um evento incrível e histórico. Assim, sempre falo isso. Quem não puder participar por algum motivo vai se arrepender. Tenho certeza absoluta disso. Certeza. Presidente, a gente vai encerrando aqui. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para encerramento, que você falasse algo que você acha relevante e dizer, né, que o podcast do CRC é mais uma forma inovadora e atual. A gente está comunicando aí com a nossa classe. Acho que todo mundo hoje assiste podcast, escuta podcast. Podcast começou só com áudio, né? Você vê hoje, ó. A gente está aqui numa estrutura bonita de um contador aqui do centro, o Marinho, que fez essa gentileza de nos ceder o estúdio aí para gravar. Muitíssimo bom gosto. Ficou muito legal. Muito bonito. Até as cores, né? As cores são bonitas. As cores eu não concordo muito, não me agrada muito, né? Pela minha orientação esportiva, mas tudo bem. Então eu queria que você deixasse aí uma mensagem final para a gente encerrar esse podcast, que eu acho que a gente trouxe muito conteúdo, muita informação para todos aí que nos assistem e nos assistirão aí no decorrer do... Eu queria aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte, assim como muitos que estão na nossa base, eu sempre fui avesso à política classista, eu sempre quis distância do conselho.
Mas eu entendi que num momento não basta a gente só reclamar, a gente só apontar, a gente só criticar. Eu acho que se a gente quer de verdade algo diferente para a nossa profissão e para a nossa vida, a gente precisa levantar da cadeira e correr atrás desse objetivo. Eu estou indo aí para o ano que vem, para o meu 10º ano dentro do conselho. É o meu último ano, falo para isso para todo mundo, que eu acho que a minha contribuição ela foi dada. E eu quero convidar cada um de vocês, dos 54 mil profissionais, a entregarem um pouquinho também do teu tempo, um pouquinho do teu esforço, do teu olhar para o coletivo, para a tua profissão, para essa casa aqui. Quando a gente montou a chapa de 2/3 para concorrer no ano passado, eu conversei com os candidatos que comporam a chapa com a gente, e eu disse que a maior dificuldade, o maior desafio que a gente tem é vencer a inércia, vencer a falta de sensibilidade, a falta de participação que muitos da nossa classe têm. Porque quem acompanha o trabalho do CRC hoje, ele não tem como dizer que não está sendo representado, que os interesses dele não estão sendo defendidos. Não é porque eu estou na gestão, não é porque você está na gestão, é porque a gente faz o que a gente gostaria que alguém fizesse por nós, né? Então, o CRC é uma construção coletiva, ninguém faz nada sozinho. Eu agradeço a todos que estão na estrutura hoje do Conselho, colaboradores, conselheiros, membros de comissão, voluntários, porque sem essas pessoas a gente não estaria construindo uma realidade para a classe contábil que é invejada no positivo da palavra por todo o Brasil e copiada em muitas ações também por outros estados. Então eu peço de verdade que você participe do conselho, entenda como o trabalho do conselho está sendo desenvolvido, contribua com ele, nem que seja mandando uma mensagem no Instagram dizendo o que não está funcionando, o que gostaria que funcionasse, mas que você desse a tua contribuição, porque se entrar na rede social e falar mal, se entrar na rede social e criticar, sem dar a tua parcela de contribuição, isso é no mínimo injusto. Não, no mínimo injusto. Era algo que eu fazia e que eu entendi, amadurecido, que estava naquele momento, de que reclamar não muda a realidade. O que muda a realidade é agir. É ter tocado você como um jovem profissional que entendeu a importância de estar lá dentro e abre mão de grande parte do teu tempo como eu abro. De 5 dias da semana, 4 dias eu estou no conselho para não ganhar rigorosamente nada em termos financeiros. Mas eu estou construindo uma classe, estou ajudando a construir uma classe que pode ser o diferencial da nossa sociedade daqui para frente. Porque eu verdadeiramente acredito. Então, eu digo que eu quero ir embora construindo um sentimento de pertencimento e de orgulho para cada um dos 54 mil profissionais. Se eu conseguir aumentar 1% esse sentimento de pertencimento e de orgulho no coração de cada um, minha missão já foi entregue. Então, agradecer esse momento aqui, parabenizar, logicamente, os nossos colegas, irmãos, advogados, pelo dia 11 de agosto, uma data emblemática para essa profissão importante para a nossa sociedade também. Dizer que o CRC está de portas abertas aí, que enquanto eu estiver conduzindo os trabalhos do CRC, o CRC tem espaço para todo mundo, independente da forma com que você quer contribuir, de que orientação você tenha, tem espaço para todo mundo. Obrigado, presidente. Ó, hoje foi especial, foi diferente. E mais uma vez, tenho certeza que todos que nos assistem, nos assistirão, vão ter muita informação e muito conteúdo relevante que vai fazer a diferença no desenvolvimento profissional. Obrigado, presidente. Valeu, gente. Um abraço.